(8 de março, Dia Internacional da Mulher), comemoração instituída há pouco mais de 50 anos. A data é de celebração e muita homenagem, mas também nos faz refletir sobre as conquistas das mulheres. O Espaço PUC vai discutir o papel da mulher na sociedade. E ainda, através da história de 3 mulheres que nasceram em épocas diferentes, vamos entender o que mudou em cada geração. Hoje é quinta-feira, 5 de março. Está no ar o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. No mês de março, o destaque é o Dia Especial em homenagem às mulheres. Desde a pré-história, os papéis de homens e mulheres eram bem demarcados. Enquanto elas faziam tarefas minuciosas de coleta, de alimento e cuidado dos filhos, eles tinham a responsabilidade de caçar suas presas. Ao longo da história, o papel da mulher passou por várias mudanças. Hoje, além de cuidar de suas famílias, elas também se dedicam ao trabalho fora de casa. Eu conversei com 3 mulheres de gerações diferentes. Através de suas histórias, elas destacam a importância da participação feminina em diferentes épocas. Confira na reportagem. A história da humanidade aponta para diferentes papéis do homem e da mulher na sociedade. Não é preciso ir muito longe para entender que a função de cada um era bem determinada. As mulheres que nasceram na década de 30, por exemplo, tinham um único sonho: casar, ter filhos, né? Ter a vida, da própria vida, marido, né? Então, era o que a gente sonhava quando era mocinha, né? Na juventude, Maria Rosa da Paz fez o que era comum entre as mulheres da sua idade. Eu saí do serviço e aí fui cuidar da casa, de marido e parei de trabalhar mesmo. Aí não tinha nem jeito, porque antigamente a mulher não trabalhava fora, depois de casada, era muito difícil, né? Basta caminhar um pouco na linha do tempo para encontrar uma outra geração de mulheres. Agora, elas têm que se dividir entre a família e o trabalho. É muito difícil. No caso, quando eu tive a minha primeira filha, eu precisei de apoio psicológico para isso, porque tudo que acontecia com ela eu me sentia culpada. A gente coloca muita expectativa, né? Quer ser perfeito para o filho, quer que o filho cresça assim, todo rodeado de proteção, de cuidado. E aí, essa rotina do trabalho, essa ausência, te coloca numa situação de culpa muito forte. Então, eu realmente precisei de apoio e esse apoio foi fundamental até para me encorajar a ter outros filhos depois. O tempo no Dia de uma Mulher continuou o mesmo, mas as atividades dobraram. Mesmo no corre-corre da rotina, elas ainda têm tempo para refletir sobre o dilema. O desejo de permanecer uma vida profissional ativa, uma vida intelectual ativa, mas ao mesmo tempo o querer estar sempre dentro de casa, querer controlar todos os detalhes do filho. De acordo com a pesquisa de emprego e desemprego publicada pela Fundação João Pinheiro em março de 2014, apenas 16,7% das mulheres da região metropolitana de Belo Horizonte trabalham no setor de comércio. Bruna Esgromo de Suma abriu essa confeitaria há 2 anos e passou a fazer parte dessa estatística. Eu fiquei mais ou menos 1 ano pesquisando vários ramos, até eu realmente descobrir que era essa empresa que eu queria ter para mim. Mulheres empreendedoras que buscam se capacitar e se dedicam muito ao trabalho. As jovens de hoje, mocinhas, como diria a dona Maria Rosa, têm um foco no futuro. Mas, mesmo com tanta dedicação, elas ainda não são tão valorizadas como os homens. A pesquisa da Fundação João Pinheiro também mostra que, enquanto a hora de trabalho do homem rende em média R$ 11,25, a da mulher rende apenas R$ 8,67.
As mulheres hoje querem ser independentes, querem ser donas de alguma coisa, querem ocupar cargos mais altos numa empresa. Então, sempre estudando para isso, né, se formando, fazendo pós-graduação, pensando sempre no futuro e num cargo melhor. E até quem tem mais experiência admira tanta dedicação. O papel da mulher mudou, e mudou para melhor. Muito diferente. As mulheres hoje são guerreiras. Hoje elas trabalham, não ficam em casa mesmo, né? Tem os filhos, mas isso não impede delas trabalhar, ajudar o marido, né? nas despesas. Eu acho hoje muito diferente, muito melhor, eu acho. E para falar da mulher no contexto social e histórico, recebemos no estúdio Lúcia Lamounier Sena, professora de Ciências Sociais da PUC Minas. E para discutir os impactos da inserção da mulher no mercado de trabalho, recebemos Flávio Marcos Lana de Vasconcelos, professor de Economia da PUC Minas. Sejam bem-vindos ao Espaço PUC. Boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigado. Professora Lúcia, para a gente começar, eu gostaria que a senhora contasse para a gente como que era o papel da mulher no início do século passado. Bem, eu sou um pouco mais nova, né? Então, exatamente, eu não sei, eu não poderia dizer do papel, e talvez a gente pudesse mudar a palavra papel, assim, para lugares femininos, não é? Porque a ideia de papel parece que é aquela coisa muito... E aí, quando a gente pensa século passado, obviamente, vamos dizer, os lugares de participação, sobretudo os lugares públicos, eram absolutamente restritos, né? Então, se a gente vai dizer de transformações, isso eu acho que é a marca mais importante. E, por outro lado, também, eu acho que quando a gente fala mulheres, parece que é uma coisa única, não é? Olha, vamos pegar, no caso do Brasil, as 3 mulheres, né, que foram apresentadas, de 3 gerações, realmente eu acho que marcam esses lugares, mas eu acho que, por exemplo, faltou a questão da cor, não é? Porque as mulheres, por exemplo, pardas e negras, estão no mercado de trabalho há quanto tempo? Mas em trabalhos absolutamente mal remunerados, eram domésticas, né? Inclusive algumas vivendo até numa situação de que essa família recebia e quase que dar um lugar do trabalho, parecia que aquilo não é um trabalho, né? Essa vinculação do trabalho doméstico a um não trabalho. Então, é também importante a gente ver que essa transformação, aquilo que aquela senhora, por exemplo, né, que é da geração da minha mãe, e que era isso, a mulher, quer dizer, trabalhava e quando casava parava de trabalhar. Agora, não necessariamente porque ela queria, eu acho que tem 2 fatores aí. Primeiro, uma questão das restrições que o mercado de trabalho colocava, por exemplo, exigência de teste de gravidez, se a mulher era casada, não é? Ela não poderia, algumas tinham que até apresentar um teste de esterilização, né? um comprovante disso. E foi, por exemplo, uma mudança na lei que garantiu uma outra forma de inserção. E, por outro lado, a mulher também, essa participação era menor, porque, quer dizer, quando a gente pensa na pílula anticoncepcional, ela é um produto colocado à disposição no mercado a partir da década de meados, 66, né, vamos dizer assim. Então, também a questão da gravidez era não necessariamente aquilo que se desejava, vamos dizer, em termos do papel, mas que impedia essa participação. Uma restrição colocada. Sem dúvida. Professor Flávio, mesmo praticando as mesmas atividades, as mulheres ainda ganham menos que os homens. Isso é comum? Por que isso acontece? Bem, existem... porque quando a gente fala em ganha-se menos, né? A princípio, as corporações capitalistas não fazem essa distinção entre cargos e salários, ou seja, independentemente do sexo de quem ocupa. Porém, existe uma questão que é cultural, tá? E vinculado essencialmente ao próprio processo do capitalismo, né? Ou seja, as empresas são maximizadoras de lucro e quando elas colocam 2 pessoas, uma do sexo masculino e outra do feminino, para disputarem cargos, geralmente, apesar de todo o aparato legal
que não dá a essas empresas esse direito, mas elas geralmente escolhem o masculino. Por quê? Elas sempre trabalham com a hipótese, né, de que a maternidade pode representar, pela ótica do capital, uma redução de lucro. Tá? E dessa maneira, essa escolha realmente é realizada, geralmente por debaixo dos panos. Né? Agora, quando a gente analisa legalmente, né, ou seja, se a mulher já está empregada e ela ocupa o mesmo cargo de um homem, né, os salários têm que ser os mesmos, certo? É o que normalmente acontece. Porém, aqui vem um outro ponto. Né? Ou seja, os dados que geralmente são liberados, eles são dados agregados. E os dados agregados não fazem esse discernimento. Então, A gente pode ver, essa pesquisa que a gente viu na matéria, ela também representa ela dados agregados? Ela representa dados agregados. Tá? E, no caso, quando você faz esse tipo de pesquisa com dados agregados, aquilo que a conclusão que se pode chegar é o seguinte, que em média, né, as mulheres com graus de escolaridade distintos ganham 73% dos salários dos homens. Né? Ou seja, houve uma melhoria na margem ao longo de 10 anos, porque há 10 anos atrás a participação era de 70%, ou seja, as mulheres ganhavam em média 70% daquilo que os homens ganhavam. E aqui vem a grande questão, né? Ou seja, as mulheres ocupam espaços dentro do sistema como um todo, geralmente vinculados a atividades com remuneração mais baixa. Tá? O trabalho doméstico, como a Lúcia colocou, mas também outros. O telemarketing, por exemplo, é ocupado, geralmente o público é feminino. O próprio ensino básico. O ensino básico geralmente é dado por professores. Né? Então, nesse sentido, em termos agregados, você percebe o quê? Essa discrepância. Ok, professor. Nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, a gente vai continuar com o nosso bate-papo, Dia Internacional da Mulher. Não saia daí! O Espaço PUC está de volta e hoje a nossa conversa é sobre o Dia Internacional da Mulher e sobre o papel feminino na sociedade. Nós fomos às ruas para ouvir o que os homens têm a dizer sobre a importância da mulher. E eles também mandam uma mensagem a elas. A mulher hoje ela tem um papel tão importante quanto o do homem na sociedade. E a mulher ela tem uma coisa que os homens não têm, que é a solidariedade, o respeito. A maioria das mulheres tem mais isso que os homens. Antigamente ela era vista um pouco diferente, com funções mais domésticas, com menor espaço. Cozinhar, lavar, passar, tudo sou eu mesmo. Arrumar o quarto, arrumar a cozinha de vez em quando. Agradeço demais a minha mãe por tudo que ela fez por mim, minhas tias, meus avós. E a mulher hoje em dia é tudo, né? As mulheres são essenciais, não sei viver sem elas não. Quero desejar parabéns para todas as mulheres, que vocês merecem muito e tudo, que vocês são muito importantes na vida de todo mundo, tenho certeza disso. A mulher é como se fosse um porto seguro, né? O lado B do homem, né? Tudo de bom. Professora Lúcia, nós vimos aqui nos depoimentos que os homens, né, não conseguem mais viver sem a mulher mãe, a mulher esposa. Realmente, essa ausência feminina dentro dos lares, o homem sentiu esse impacto dessa ausência?
Olha, é também uma questão difícil da gente falar quando a gente fala dos homens, né? Então, quer dizer, eu acho que em termos geracionais, talvez os homens da idade do meu pai, né, que era uma pessoa que não sabia nem fazer um café, minha mãe levava toalha, enfim. Então, a mulher tinha esse lugar ali que era realmente dar aquela infra para quem está voltando, para quem ficou o dia todo no trabalho e tal, e era de alguma forma esperado que essa mulher colaborasse nesse aspecto, né? Os homens da sua geração, por exemplo, não necessariamente tem essa mãezinha, né, que está lá para cuidar, porque essa mulher, quase que obrigatoriamente, ela está no mercado de trabalho. Então, o que acontece às vezes é que essa mulher tem uma dupla, até tripla jornada, né, que eu acho que até pesa. Mas ela hoje, talvez, eu acho que, sobretudo, né, já na minha geração, isso é mais negociado, talvez o Flávio possa dizer o tanto que ele trabalha em casa também, ajuda, não é? Eu acho que esses lugares são mais negociados, então não tem aquela ideia, eu espero, né, essa mulher que está faltando, que está fora, que não me dá toda essa colaboração, porque os dois estão nessa loucura e todo mundo ajuda, né? Um leva na escola, não sei o quê, outro segura o bebê, faz a comida. Eu acho que, sem dúvida, eu percebo que há mudanças nesse aspecto, assim, maior, né, o compartilhamento. Então, como há mais compartilhamento, eu acho que essa ausência, não sei, eu acho que caminha por aí. Você entende que o papel do homem, o lugar do homem também teve que mudar por causa da mudança do lugar da mulher? Sem dúvida, né? Porque também eu acho que essas negociações, assim, foi uma questão socialmente de transformações e que foram sendo também, de alguma forma, garantidos como direitos políticos, direitos civis, até a perspectiva do direito humano, né? Que entrou aí na forma de perceber a mulher. Então, acho que a mulher tem realmente mais espaço para negociar. Por exemplo, né, a geração da minha mãe, dessa senhora que vocês mostraram, não tinha exatamente um espaço para negociar. Falou, olha, não, você vai chegar em casa, você vai olhar os meninos, eu vou dar uma descansada, né? Não tinha isso. E hoje tem, eu acho que eu vejo, né, os casais, esse compartilhamento, esse espaço para discutir quem faz o quê. Né? Então, o homem realmente lava, passa, é chique os homens cozinharem, né? Há toda uma geração aí que é muito legal que o homem faça comida, não é? Professor Flávio, ainda existem cargos exclusivos para homens no mercado de trabalho? Ou isso tem mudado? Bem, isso tem mudado. Isso tem mudado, embora a mudança seja muito vagarosa. Mas realmente tem mudado, porque você vê, por exemplo, seria impossível ver há 10 anos atrás, por exemplo, mulheres dirigindo ônibus, né? Até a nossa presidente. Né? Sim, ou mulheres sendo presidente da República, se bem que já havia grandes estadistas femininos e tal, Gandhi, certo? Indira Gandhi, etc. Né? Mas, de qualquer maneira, né, o que se percebe é que, nesse ponto, sim, há avanços relevantes, e você percebe que esses avanços vieram para ficar, né? Ou seja, são posições tomadas e que provavelmente no futuro próximo haverá mais motoristas de ônibus feminino, motoristas de caminhão e etc. Né? Presidentes, né? pessoas ocupando, não cargos políticos, né? Eu acho que isso aí com certeza. Não é? Professor, e na economia, qual foi a mudança com a entrada da mulher em maior número no mercado? Veja bem, existe uma mudança de caráter qualitativo, tá? Que muitas vezes as estatísticas não mostram. Tá? As mulheres, geralmente, no seu afazer diário e etc., elas são mais cuidadosas, elas são mais atenciosas. Então, nesse sentido, a presença da mulher, ela contribui para a elevação da produtividade em setores empresariais relevantes, né? Ou seja, dentro do sistema em que a gente vive, o capitalista, né,
aumentos da produtividade implicam normalmente em queda de custo de produção e, na perspectiva empresarial, elevação de lucro, né? Então, isso é um fato que as estatísticas não mostram, mas pesquisas qualitativas de fôlego, realizados, por exemplo, pelo CESIT da Unicamp, mostram isso de uma maneira muito, muito clara. Ou seja, a presença feminina estabelece aumentos de produtividade significativos para o funcionamento do sistema econômico. Professora Lúcia, e para a sociedade, qual que é a importância da inserção da mulher no mercado de trabalho? Eu acho que né, é tudo, não é? Eu acho que, sobretudo, assim, para essa mulher que, a princípio, vamos dizer, autonomia financeira para qualquer um, não é? Assim, a possibilidade de você não só adquirir o seu recurso financeiro, como controlar esse recurso, essa autonomia, ela é fundamental, não é? Porque eu acho que estabelece a questão da igualdade em outros patamares. Então, eu acho que, nesse sentido, essa participação, em termos de, ainda que isso possa parecer utópico, porque é uma ideia de sociedade igualitária, eu não acredito que nós, né, vamos chegar em uma sociedade a esse parâmetro absoluto da igualdade, mas realmente eu acho que coloca sabe, torna a sociedade realmente mais plural, né, nesse sentido. A autonomia de todos os indivíduos, ela é importantíssima. Professor, na matéria a gente viu uma jovem que já tem o seu próprio negócio, né? É comum que as mulheres aumente o número delas terem o próprio negócio e não trabalharem mais no trabalho tradicional? Bem, se é uma tendência, eu não sei, tá? Ou seja, mas é comum, diante da ausência de oportunidades em determinados setores onde você deseja ter rendimentos mais altos, né? Que determinadas pessoas do sexo feminino que estejam trabalhando nesses setores mudem para a tentativa de se montar uma empresa, etc. Né? Acaba sendo uma consequência. É uma consequência. Ou seja, você vê muitas pequenas empresárias que eram professoras primárias, também pequenas empresárias que já trabalharam nesse setor que emprega realmente mão de obra dominantemente feminina, como telemarketing. Então, na verdade, a esperança de se ter um rendimento mais alto. Agora, se isso é uma tendência se consolidando, é difícil responder, porque você tem uma série de questões que muitas vezes são deixadas de lado, né? Mas que são importantes a serem consideradas. Ou seja, quando você abre uma pequena empresa, a probabilidade dessa empresa fechar antes de um ano ela é muito alta, né? Por falta de conhecimento e etc. Eu quero só dar uma completada nisso que o Flávio está falando, que é o seguinte: a gente também tem que entender um pouco que o empreendedorismo não necessariamente ele é vamos dizer, algo que está colocado como uma dimensão que é melhor do que o trabalho formal. Eu acho que ele é uma tendência até pela nova reconfiguração do trabalho, em que o empreendedorismo ele é importante para o sistema na medida em que ele rompe o laço da proteção, etc, etc. Né? Então, quer dizer, a pessoa tornar-se um CNPJ significa muito para o sistema, né? Toda uma desestruturação do que foi até então o direito trabalhista, essa relação. E talvez a questão das mulheres possa também estar relacionado, acho que não só das mulheres, mas não sei, né? Como é que isso também está relacionado ao não trabalho formal, vamos dizer assim, sabe? Quando eu presto esse serviço, né, o empreendedorismo, ele passa por isso, porque há uma certa, vamos dizer,
arriscar a palavra, ideologia do empreendedorismo, como se todos pudessem fazer e que isso fosse realmente representar melhorias, mas não necessariamente é isso. Né? Professora, ainda existem na sociedade papéis demarcados? Não, isso é só o homem que pode fazer, ou isso é só a mulher que pode fazer? Eu acho que aí depende também, né, aí eu acho que tem camadas sociais, tem várias, né, eu acho que algumas coisas ainda isso permanece. Eu, por exemplo, que estudo crime, não é? Então, quando o Flávio estava falando como as mulheres, a ideia de ser mais atenciosa e tal, olha, no crime também, né, a questão de gênero tem uma importância que é muito importante no crime específico, que eu estudo, que é o tráfico de drogas, né? Então, a mulher tem um lugar assim. E às vezes, essa questão do que é próprio do homem ou da mulher, até as mulheres negociam isso, sabe? Olha, sei lá, não fazer uma atividade, por exemplo, matar, né, em nome dessa essência feminina, talvez seja uma coisa interessante. Muito obrigada aos dois. Feliz Dia das Mulheres para a senhora e para todas as mulheres que estão em casa. Também, né? Parabéns, professora Obrigada. Lúcia. Maria Helena, parabéns. Obrigada. Os homens são muito gentis. Obrigado, professores. Essa edição do Espaço PUC fica por aqui. A gente se vê no próximo Repórter PUC, toda quinta-feira às 4h30 da tarde. Participe! Envie sugestões e comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br. Na segunda-feira eu volto às 4h45 da tarde, é claro, espero por você. Obrigado e até lá. Obrigada pela companhia. Até a próxima.